Bom, eu preparei essa aula para o estágio C sobre política, poder e Estado, representando uma aula para o ensino médio. Então, política, para Max Weber, o sociólogo alemão, o centro da atividade política é a busca pelo poder, ou seja, todas as atividades em que envolvem a política, elas estão centradas na busca pelo poder, em tomar o poder de alguma forma. A política é a luta por participar do poder ou influenciar sua repartição, seja um Estado, seja entre os grupos de pessoas dentro de um Estado, seja na relação entre os Estados. Então, a política ela é a manipulação do poder, a busca do poder, o tempo todo em volta da busca do poder. Como diria o Aristóteles, o homem é naturalmente um animal político. Tudo na vida da humana é política. Todas as coisas estão ligadas à política. Mas o que é o poder, então? Tem poder quem manda, quem é capaz de impor sua vontade sobre os outros. Um exemplo, o assaltante e a polícia. Quando o assaltante vem assaltar a gente, ele exerce um poder que a gente entrega as nossas coisas para ele, ou senão ele vai matar a gente. Ele está pela violência, ele exerce o poder sobre a gente. E, por sua vez, quando a polícia vai prender o ladrão, a polícia está exercendo o seu poder de polícia, o poder do Estado sobre aquele bandido. Então, essa é a relação de poder, a relação da violência. É um tipo de poder. Então, mas a ameaça de violência, ela é frágil e temporária. A ameaça é somente por si só, ela não consegue manter aquele poder o tempo todo, não tem um poder maior. Então, essa questão aí, o Weber chamou a probabilidade de encontrar obediência em um grupo de pessoas de dominação. Então, a dominação é encontrar a obediência nas pessoas, obrigar uma pessoa ou um grupo de pessoas a se curvarem, a serem dominadas por aquela pessoa ali, pela aquela entidade, no caso, que nós vamos ver mais adiante, que pode ser o Estado, por exemplo. Então, a dominação, para durar, ela tem que ser legítima. Ou seja, ela precisa de alguma forma convencer as pessoas de que é certo obedecer. Então, nós vamos ver mais para frente aqui tudo que está ligado à questão da obediência, o que leva a pessoa a ser dominada, Então, as pessoas elas podem ser convencidas por diversos motivos, por motivos diferentes. Cada pessoa pode ter sido dominada por um ou outro, ou várias coisas, várias situações. Então, Weber identificou 3 principais tipos de dominação legítima. Não que sejam as únicas possíveis, e na prática quase sempre se misturam em um processo de dominação. Então, pode ser as 3 juntas, ou 2 só, apenas uma. Vamos lá. Então, a dominação tradicional. A dominação tradicional, ela vem dos costumes. Aquela questão de sempre foi assim. A gente muitas vezes não sabe o porquê que é, mas é uma dominação que sempre foi assim. Então, a gente não questiona, as pessoas não questionam. Um exemplo é a obediência da família, por exemplo. Então, a gente obedece o pai, obedece a mãe, obedece os avós, obedece os mais velhos, porque sempre foi assim, não existe uma regra, é um respeito, é uma forma que se moldou durante o passar dos tempos e se tornou uma coisa legítima, É uma dominação que tu tem que obedecer o teu avô, os teus pais, porque é assim, A obediência ao rei também é uma questão tradicional que veio passando no tempo da Idade Média ali, Então veio passando de tempos em tempos, E as pessoas obedeciam
né, porque muitas vezes em nome de Deus, né, que aquele rei foi colocado ali por Deus, né, então tem essa questão espiritual, né, e também a questão da obediência ao líder espiritual, né. Então, o católico obedece ao Papa, por exemplo, né, acha que tudo que vem da igreja é correto, né, da mesma forma que de outras religiões, né, que cada religião tem as suas características, né, e as pessoas que têm essa doutrina, né, que obedecem àquela doutrina, elas fazem sem questionar, né, então é uma forma de obediência, né, uma forma de dominação. Então, né, a dominação racional legal, né, quer dizer que é correto obedecer, né, as pessoas obedecem à lei porque existe uma razão, né, lógica para se obedecer à lei, né? Então a lei deve ser cumprida, né? Existe um contrato, né, um acordo da sociedade que aquela lei que foi criada, ela foi criada pelos representantes e ela deve ser cumprida, né? E a lei, né, como é uma coisa racional, né, todos são iguais perante a lei, né? Se a gente for pegar a nossa Constituição Federal de 88, né, no artigo 5º, diz assim: todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. Então, o texto é maior, né, mas o caput ali já está falando isso aí, né, que a lei, ela deve ser, todas as pessoas são iguais perante essa lei, né. Então, existe uma questão racional envolvida aí, não tem muito a ver com a questão espiritual, né, uma questão mais de tradição, né, embora as leis, muitas vezes, a maioria das vezes, né, elas podem ser criadas pela tradição, né. E tem a dominação carismática, essa aí, né, é a dominação da crença, né, é uma dominação que as pessoas acreditam naquilo ali, né, não, simplesmente pelo carisma da pessoa, né. Ela tem um exemplo bem prático é do atual presidente do Brasil, né, o Bolsonaro, né, ele existe um carisma, né, ele defende algumas coisas que para muitas pessoas são absurdas, né, mas ele tem um carisma muito grande, ele pode falar qualquer bobagem que as pessoas continuam apoiando ele, né? Então ele tem um carisma muito forte, né? As pessoas acreditam nele mesmo vendo que ele está fazendo algumas bobagens, continuam acreditando, né? Então é um líder político que possui qualidades excepcionais, né? Dons extraordinários, embora esse líder aí, ele pode não ter esses poderes, né? Mas as pessoas acreditam que tem, né? E na maioria das vezes, né, esses líderes aí, eles estão ligados a uma liderança dada por Deus, né? Foram orientados foram destinados por Deus para estarem naquele lugar ali, né? Então a liderança carismática tem muito a ver com essa questão mais espiritual, né, e menos racional. Então, né, podemos dizer que o poder imposto não consegue se estabelecer por muito tempo, né? Então, nós descobrimos que aqueles que obedecem precisam de motivos para obedecer, né? Simplesmente obedecer só por obedecer também não vai dar muito certo, né? Não dará muito certo, né? Então, e a dominação, para ser bem sucedida, ela precisa respeitar as tradições dos dominados, né? Ter uma grande liderança capaz de produzir inspiração, né? E garantir a ordem segundo os princípios da lei. Pode ter esses três, ou pode ter dois, ou apenas um desses itens aí, né? Mas tem que ter alguma dessas aí para a dominação ser bem sucedida. Então, né, boa parte dos trabalhos de ciência política estuda o Estado. O Estado é o detentor do monopólio da violência ilegítima em um determinado território, né, já dizia Weber. Então, o Estado é o único que tem o direito de exercer a violência, né, de forma legítima, né, e
utilizando o exemplo anterior ali da polícia e do bandido, né? O bandido, ele não pode exercer a violência, né? Por isso que ele é bandido, né? Então, em tese, a violência do bandido não é legítima. Já a violência da polícia é uma violência legítima. Se o bandido vier a me assaltar, ele está cometendo um crime, porque ele não tem o direito de cometer essa violência. Já se a polícia atirar num bandido e matá-lo, né, ela está exercendo o seu direito. Então, a violência da polícia contra os criminosos, ela é legítima, porque os criminosos estão descumprindo a lei, né? Então, a polícia ela vai coibir aquele crime, né? Aquele desrespeito à lei, né? Agindo contra o bandido, né? Contra o criminoso, né? Já a violência da polícia com o inocente, ela perde legitimidade, porque a polícia ela só pode ser violenta no momento de cumprir a lei. Se ela não estiver cumprindo a lei, não tem mais legitimidade no seu ato, e aí o policial se torna um criminoso, né? Se ele estiver agredindo, por exemplo, um inocente. As sociedades modernas, né, como o Brasil, né, os países modernos aí, né, eles estão regidos por uma dominação racional legal, né? O que quer dizer que o que vale é o que a lei diz, né? Então, os legisladores, né, o Congresso, né, ele cria as leis, né? O Executivo encaminha leis para o Legislativo aprovar, e essas leis elas se tornam regras, né, que o Judiciário vai obrigar as pessoas a cumprirem, né? A violência da polícia ela é legítima quando é praticada conforme a lei. Se ela não for conforme a lei, não existe legitimidade no ato. Bom, sobre o Estado. Então, sobre a formação dos Estados modernos, né, eles começaram a se formar no final da Idade Média, né, na Europa, né, sob a liderança de governantes, em geral, os reis, né, que cobravam impostos do povo pela força. Eles obrigavam as pessoas a pagar impostos, senão eles agrediam as pessoas, matavam as pessoas, faziam o que queriam. Naquela época, né, os reis eles se consideravam donos das pessoas, né? Então eles faziam o que queriam, né? A vida humana não tinha muito valor naquela época, né? E esses reis eles controlavam os exércitos, né? E a partir desses exércitos, né, com esses exércitos eles conseguiam conquistar mais territórios por meio das guerras, né? Então, cada vez mais eles iriam aumentar o seu poder, né, pela força, através da conquista de território por guerras com seus exércitos. Então, a origem do Estado, né, está na guerra. A guerra originou o Estado, né, o Estado moderno que a gente conhece hoje, né? E o Estado, ele explora seu povo, né? Começou explorando seu povo, né? E começou a conquistar outros lugares, né? E aqueles povos que daqueles outros lugares foram também conquistados e explorados, né? Da mesma forma que eles tentavam, o Estado, né, os reis tentavam destruir os seus governantes adversários para tomar as suas terras e para cada vez mais anexar territórios, né, e aumentar o seu poder, né? Os novos territórios, então, por sua vez, né, eles tinham mais pessoas, né? Então eles poderiam explorar mais pessoas, mais gente, né? E da mesma forma financiar mais guerras, né? E naquela época, né, muitos estados eles pagavam piratas, né, corsários, para atacarem outros estados, né, para poder cada vez mais adquirir territórios, né?
Então, como os exércitos poderosos custavam muito caro, né, então cada vez mais eles procuravam anexar terras para cada vez mais poderem conquistar, né, mais espaço. Então, os estados europeus, eles pegavam dinheiro emprestado para financiar suas guerras, né? Pegavam com quem? Com aquelas pessoas, né, que tinham dinheiro, né, que eram os banqueiros, os comerciantes da época, né, que integravam uma camada social que estava crescendo, que era a burguesia. A burguesia vinha crescendo, né, e eles pediam dinheiro emprestado, né, para esses banqueiros, né, e comerciantes para poder financiar as suas guerras e, consequentemente, aumentar o seu poder, os seus espólios, né, aumentar com as suas terras, né, cada vez mais anexando terras, né. E esses reis conseguiram acumular muita riqueza e formar exércitos muito poderosos, né. Então, conseguiram também enfrentar os nobres, né, e os nobres tinham seus próprios exércitos. Só que os reis tinham exércitos que eram exércitos da nação, né, do Estado, né, e os nobres, eles tinham exércitos particulares, e eles começaram então a sucumbir, esses exércitos particulares começaram a sucumbir, né. Então os reis conseguiram desarmar os nobres, né, conseguiram destruir os seus exércitos, né, passando a ter o monopólio da violência em seus territórios, em um processo de concentração de poder. Então foi aí que começou então a questão da legitimidade do poder, né, do Estado, né. Os reis então conseguiram desarmar os nobres, passando a ter o monopólio da violência em seus territórios, em um processo de concentração de poder. Foi nesse momento que o Estado começou a ser o único a ter o direito de praticar a violência de forma legítima, né? E os reis, para legitimar sua posição, precisaram satisfazer a burguesia, através de leis que incentivavam o comércio e a indústria, e deixar de interferir na atividade econômica. Então, a burguesia, por sua vez, começou a ter o seu espaço, né? Então, cada um tinha um limite, né, de atuação, né? Então, os reis tinham o poder, né, de utilizar a violência. Então, os burgueses começaram a comercializar, né, e produzir seus produtos de forma mais livre, né? E os reis começaram a não se envolver mais nas atividades econômicas. Então, essa foi a troca, né, que tiveram cada um com a sua parte, né? Então, para evitar que o povo se rebelasse, também tiveram que ceder um pouco, né? E, para isso, começaram a dar direitos à população, né? Um exemplo disso era a pensão para as viúvas de soldados que morriam nas guerras. Então, os soldados iam para a guerra com a certeza que suas famílias não ficariam desamparadas, né? Então, começaram a ter alguns direitos a mais, as pessoas começaram a ter alguns direitos que antigamente, né, na Idade Média, não tinham direito algum. Então, o Estado teve que aceitar o limite do seu poder e saber que a população também tinha alguns direitos, né? E foram criadas leis, né, e também a criação do parlamento, né, dos parlamentos que começaram a julgar essas leis, né, a moldar essas leis, né? E as revoluções, né, que começaram a surgir, também obrigaram o Estado a ficar um pouco mais na sua, né, e satisfazer exigências, né, que os cidadãos julgavam legítimas, né. Fica como sugestão uma leitura, né, que é do Coerção, Capital e Estados Europeus, que é um livro do Charles Tilly, que é um cientista político e historiador norte-americano. Aqui então é a bibliografia que eu utilizei e eu encerro por aqui essa aula. Até mais.